Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Vamos finalizar mais um item hoje, que é a comemoração dos mortos funerais, questões 326, 327 e 27A, 328 e 329. Como eu falo toda vez, vamos encerrar um item, mas não esgotar totalmente o assunto, porque eu não tenho capacidade para isso, tá? Mas vamos lá. O livro é o segundo, capítulo 6, Vida Espírita, e o livro que estamos usando é da editora M, a tradução da editora M. Vamos lá. Questão 326. A alma, ao retornar à vida espiritual, é sensível às homenagens prestadas aos seus restos mortais? Então, desencarno hoje. As homenagens que ficam fazendo para mim lá no velório, se é que vão fazer, enfim, me interessa isso? Como é que eu vejo isso? Resposta. Quando o espírito já chegou a um certo grau de perfeição, não tem mais vaidade terrena e compreende a futilidade de todas essas coisas. Mas ficar cientes de que, com frequência, há espíritos que, no primeiro momento de sua morte material, experimentam grande prazer com as homenagens que lhes são prestadas, ou ficam tristes por abandonar seu envoltório, pois ainda conservam alguns dos preconceitos da vida terrena. Eustáquio, no livro Eustáquio, 15 séculos e uma trajetória, do seu Caibar Schutel por Abel Glasser, ele, na primeira vida narrada no livro, em 495, ele, o grande general Eustáquio, ele acaba dando mole, como se diz na gíria, e um rapaz acaba matando o corpo dele, um prisioneiro que ele estava humilhando, acaba matando o corpo dele durante uma das guerras. Ele então vê o corpo ali, começa a perceber os espíritos que estão na mesma faixa vibratória que ele, continuando a guerrear, sabe? O corpo caiu morto, mas os caras continuam sem perceber que morreram, lutando com espadas e tal, os adversários, uns aos outros lutando lá. E ele vai acompanhando o corpo dele inerte no cavalo até chegar no palácio. E quando ele chega no palácio, ele começa a acompanhar toda a situação da morte do corpo dele, o que gerou ao rei, o que gerou à esposa, o que gerou ao filho. São situações terríveis que ele vai passando naquela situação, que ele não dá nem bola para as honrarias que vão fazer para o corpo dele, porque era o grande general Eustáquio que acabou morrendo. Porque ele descobre tanta coisa, que o filho não era dele, que a esposa o traía com o rei, e ele fazia tantas barbaridades como o grande general Eustáquio, que ele estava meio que aprisionado aos comparsas dele no plano espiritual. Então ele estava numa situação tão complicada que ele pouco se importou com as homenagens ao grande general Eustáquio que foram feitas por ocasião da morte do seu corpo. Ele estava extremamente perturbado com tudo aquilo que estava acontecendo ao seu redor. Ele ficou no chamado terra a terra, ficou acompanhando o corpo e foi sendo informado por Tergot da, das grandes barbaridades que fez e de tudo aquilo de ruim que estava circundando ele, que as homenagens para ele tanto fez como tanto faz, até que ele foi levado pro castelo que era o castelo dele mesmo, mas gerenciado por Tergot no plano espiritual, enquanto Eustáquio estava encarnado e foi aprisionado lá. E o livro é fenomenal, eu sempre recomendo esse livro. Foi minha primeira palestra em 97, foi sobre esse livro. Então, para ele, que era todo cheio de orgulho do grande general Eustáquio, ao descobrir, ao ver tanta coisa ruim em volta dele, que ele sequer deu bola para aquelas homenagens que estavam acontecendo. O Afonso, no livro Crônica do Despertar, também de Sokaibar Schutel por Abel Glasser, a mesma situação. Ele estava lá acompanhando o corpo, ficou preso no corpo, né, porque era materialista, no velório dele, vendo o que estava acontecendo e achando um absurdo tudo aquilo, sem entender o que estava acontecendo. Então, tanto faz como tanto fez aquela homenagem que as pessoas faziam para ele.
O espírito tem que estar muito atrasado, muito ligado às coisas da Terra, dando uma importância muito grande para as coisas da Terra, para sentir a importância das homenagens que está sentindo ali, que está recebendo, que o corpo dele está recebendo ali. Porque na realidade, agora o sujeito que é um pouquinho evoluído já fala: bom, acabou, vou embora. Meu corpo está aí. O que fizerem com o meu corpo não faz a mínima diferença. Deviam ter feito para mim em vida. E esse é o ponto aqui. Quando você... não adianta você abraçar o corpo morto de alguém e falar: eu sempre te amei e tal. Tá, eu vou estar olhando ali e falar: por que você não me falou? Eu devia ter falado enquanto você estava vivo. Devia. Se você presta, morreu, você continua prestando. Se você não presta, morreu, você continua não prestando. A morte não melhora ninguém, não modifica ninguém. Eu continuo sendo eu. Aquelas pessoas que eu não gosto, que eu não suportava enquanto eu estava encarnado, não é porque eu morri que o meu corpo morreu, porque eu não morri. Porque meu corpo morreu, que estão falando bonito lá, fazendo declarações, que eu mudei de opinião. A morte não muda nada. Eu simplesmente deixo uma roupa lá e acabou. É como se eu tirasse essa camisa agora, jogo aqui em cima e alguém que nunca gostou de mim vem na minha camisa e fala: nossa, você pertenceu ao Fábio, hein, camisa? Nossa, gosto tanto dele. Mentira, você nunca gostou de mim. Não mudou nada. Eu continuo sendo eu. E claro, o sujeito materialista, eu acho muito, muito bacana o termo que algumas pessoas usam, né? Eu vejo isso direto em rede social. Eu gosto muito de viver, eu gosto muito de estar vivo, eu gosto muito. Só você. Eu gosto muito da vida. Eu vi uma moça que ela falava assim: eu adoro viver. Adoro viver, adoro o meu marido, eu amo meu marido. E já falei para Deus, falei: eu vou morrer primeiro, hein? Porque eu não vou suportar ele morrer antes de mim. Então eu vou morrer primeiro, já falei para Deus. E não aceito você pensar diferente, hein? Aí o entrevistador falou assim: é interessante, né, esse jeito. Não, não tô brincando, não. Já falei sério para Deus. E ele que não faça. Falei: nossa. Aí eu fui inventar de ler os comentários. Aí fiquei nervoso, porque você vai encontrando um monte de gente que, né, que pensa da mesma forma. Dá ordem para Deus, ó. Então tem gente que realmente, quando vê lá que o corpo morreu, fica se lamentando de uma forma, né, terrível. Poxa vida. Porque não tratou da saúde do espírito, né? Porque quando a gente desencarna, a gente sai nu, da mesma forma que chegou na vida, nu, desorientado e apenas com aquilo que é, não aquilo que tem. Parece meio difícil, né? 327. O espírito assiste ao seu enterro? Resposta: muito frequentemente, mas às vezes não se dá conta do que se passa, se ainda se encontra em perturbação. A grande maioria, sim. 327. Ele fica lisonjeado com o número de pessoas presentes em seu funeral? Mais ou menos, conforme o sentimento que as anima. Não faz diferença porque, imagina assim, você está olhando um velório, tem 200 pessoas, tá? Então você está vendo ali 200 pessoas, estão com aquela cara de sofrimento e tudo mais, né? Oh, coitado, gente boa, morreu, não sei o quê, né? Tem alguns espíritas que vêm em câmera lenta, com cara de paisagem, né? Aí, imagina assim, 200 pessoas que você olha e fala assim: nossa, como essa pessoa era querida, né? Olha, tem 200 pessoas aqui. O desencarnado, o desencarnado, o sujeito cujo corpo morreu, se ele já tiver um pouco lúcido ali, estiver fora da perturbação, é como se, não é assim, não é, o Fábio falou que é sempre assim, não, é como se fosse assim, é como se ele tivesse um pouquinho do alto assim, vendo as 200 pessoas lá em cima, lá embaixo, perdão, ele aqui em cima, vendo as 200 pessoas lá embaixo, e de cada uma delas está saindo ou um coração ou uma carinha de ódio, vamos imaginar os emojis, sabe, do celular?
De algumas está saindo o coração, de algumas está saindo uma carinha de ódio, e de algumas está saindo uma carinha assim, de tô nem aí. Eu, desencarnado, eu estou olhando e estou vendo quem gosta de mim e quem não gosta. Então não faz diferença a quantidade. O que faz diferença é a quantidade de pessoas que gostam de mim e principalmente aquelas que estão me mandando coisas boas, que é o que eu preciso naquele momento. 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste às reuniões de seus herdeiros? Resposta: quase sempre. Deus assim o deseja para sua própria instrução e castigo dos culpados. É então que o espírito julga o que valiam os protestos que lhe rendiam. Para ele, todos os sentimentos estão às claras, e a decepção que experimenta, vendo a cobiça dos que dividem seu espólio, esclarece-o sobre os sentimentos deles. Mas chegará a vez dos que motivam essa decepção. Vão morrer também. E normalmente Deus permite para o sujeito ver. Tá vendo? Adiantou alguma coisa? Você juntar tudo isso, ser avarento desse jeito? Aí, o que você fez? Olha a educação que você deu. Olha como que você criou essas pessoas. A importância que você deu aos bens materiais refletiu neles. Olha aí. Ah, Fábio, mas é por exemplo que os filhos aprendem? É por exemplo que os filhos, pelos exemplos que eu dou que os filhos aprendem. Ah, mas eu dou bom exemplo, dou bom exemplo, dou bom exemplo, dou bom exemplo, mas meus filhos não vão de jeito nenhum. Imagine se você não os desse, como seria muito pior. Todo conflito que você gera na personalidade da pessoa pelos bons exemplos é extraordinário. Significa que a pessoa assimilou um pouquinho aquilo que você tem. E essa dificuldade de ver que você criou monstros é realmente uma dor muito grande que você vai sentir. E esses monstros vão sentir também quando for a vez deles, é o que explica aqui. E quase sempre mesmo acontece essa reunião. Levam você lá. Só não levam se você já tiver resgatado, se você já estiver na colônia. Se você estiver na colônia espiritual, você não vai na divisão dos bens. Agora, se não tiver no umbral, no terra a terra, pode ter certeza que você vai. 329. O respeito intuitivo que o homem testemunha pelos mortos em todos os tempos e em todos os povos é efeito da intuição que ele tem da existência futura? Resposta: é a consequência natural dela. Sem isso, o respeito pelos mortos não teria sentido. É claro que, como nós temos aproximadamente 65 mil encarnações, a gente já passou pelo encarne e desencarne, encarnação e desencarnação muitas vezes. O termo correto é encarnação e desencarnação. Muitas vezes. E mesmo que a gente tenha passado apenas pelo umbral, e do umbral já encarnado, ou passado do terra a terra já encarnado, a gente tem noção, em algum momento a gente passou por uma colônia espiritual. Em algum momento a gente passou. Ninguém está inocente aqui, achando inocente no sentido de desconhecedor. Ah, eu não sei que existe. Esquece, sabemos que tem o plano espiritual. Sabemos, continuamos vivos. Mas e os ateus? São rebeldinhos sem causa. São revoltadinhos. Né? Então, mas vão aprender também. Estão no estágio, mas vão chegar. O fato é que a ideia de se respeitar os mortos, ela sempre vem dessa intuição de que eles estão lá nos vendo. Quer seja em algumas regiões que dizem que se tornaram estrelas e estão olhando para a gente lá de cima, então estão olhando para a gente. Ah, fulano está no céu e está olhando para a gente, está olhando para a gente. Está no inferno e pode dar trabalho para nós, está olhando para a gente. A ideia é sempre que a pessoa tem como perceber aquele carinho ou não que eu lhe devoto. Por isso o respeito, né? Respeito que o homem testemunha pelos mortos em todos os tempos, em todos os povos, é por isso, porque sempre sabemos que, lá no fundo, sempre sabemos que a morte não existe. O corpo morreu, mas alguma coisa vela por nós, zela por nós, está nos vendo, está nos assistindo, está nos esperando, está nos aguardando. Mesmo aqueles que acham que está dormindo e que só vão acordar no juízo final,
também querem honrar os mortos para que quando ele acorde lá para Deus decidir se ele vai para o céu ou para o inferno, como se isso existisse, mas tem gente que acredita nisso. Quando Deus o acordar para ver se ele vai para o céu ou para o inferno, que ele veja que ele foi honrado, porque sempre se imagina que tem alguma coisa a mais além do corpo físico. E isso é o importante. Sabermos que tem algo mais do que o corpo físico, porque meu corpo físico é apenas a roupa que eu estou usando hoje, né, nesse período aqui, chamado de encarnação, que eu atendo pelo nome de Fábio, para eu evoluir. E quando esse corpo se for, eu vou continuar sendo eu. Apenas deixei essa roupa aqui que eu quero que seja cremada, né? E que as cinzas sejam jogadas num lugar que possa ser útil para a natureza. Só isso. É isso. Sou Fábio Pereira. Essa é mais uma gota de Espiritismo. Amanhã tem mais. Beijo pra você que fica. Tchau.